Olá pessoal, hoje teremos uma aula de redação do terceiro ano, certo? Análise de questões do Enem em seu grau de dificuldade, ok? Então, primeira coisa, o Enem ele trabalha com uma coisa chamada taxonomia de Bloom. Então, para você identificar uma questão, certo? Como é uma questão fácil? Como é uma questão de média complexidade? Como é uma questão difícil? O aluno acredita que o simples fato de não saber fazer uma questão, ele acha que é difícil, mas não. E isso é um critério de desempate, certo? Porque se você erra uma questão fácil e acerta uma questão difícil, você chutou. O Enem não aceita isso. Então, se você empatar com alguém, ele vai para o número de questões que você acertou. Se você acertou mais fáceis do que difíceis, então é porque você sabe o que você marcou. Mas se você acertar mais difíceis do que fácil, você chutou. Então, é muito fácil saber se você tirou no DUNI e DUNI-T. Certo? É muito fácil. O cara acertou uma questão difícil dessa, que quase ninguém acertou, e errou essa fácil. Ele chutou e acertou. Certo? Bem, no original, primeiro era o conhecimento. Agora é recordar. Então, uma questão que faz você recordar o assunto é uma questão fácil. Certo? Por exemplo, uma questão de biologia que pede para você identificar organelas. Né? Qual é a organela que é responsável por isso? Bem, eu tenho que lembrar do assunto sobre biologia molecular. Bem, por exemplo, mitocôndria é responsável pela proteína. Então, é coisa que você tem que lembrar. Então, toda a questão que você tem que lembrar é uma questão fácil, certo? Agora, questões que você tem que compreender, então, e aplicar, geralmente em matemática, física, ciências exatas ou duras, são questões de média complexidade. Então, por exemplo, questões de matemática, física e química. Vai ter questões fáceis? Vai, porque você vai ter que estar lembrando de algumas fórmulas. Mas, basicamente, eles gostam muito de aplicações. Então, a maioria das questões de matemática e das ciências da natureza são questões de média complexidade, certo? Agora, se ele pedir para você analisar uma questão, bota uma questão lá e diz assim, a partir da leitura do texto, é possível fazer uma análise de... Pronto. Essa questão é uma questão difícil. Ou outra pergunta aqui coloca, é possível julgar que? É possível ilustrar que? Então, esses comandos são comandos de análise e avaliação. Foi possível avaliar que? Então, são questões altamente difíceis. Certo? Não se preocupe se você errar. Porque é melhor você errar uma difícil do que errar uma fácil. Não cai nessa besteira de somatório, não. Não existe somatório lá no Enem. Certo? E criar, que geralmente essas questões já é para o mundo universitário. Geralmente a gente barra aqui no avaliar e no analisar. E dificilmente tem questões de avaliar. Tem mais questões de análise. São as questões mais difíceis. Bem, estruturação das questões Enem. Você vai ter sempre um texto motivador, certo? Um texto, imagem, charge, cartoons, gráficos. Esse é o seu texto motivador. Ele nunca vai fazer uma pergunta direta. Não, ele vai colocar um texto e vai fazer uma pergunta em cima do texto. Por isso que é importante você ler e fazer as marcações. Vai ter um enunciado. Enunciado não é pergunta. É para você completar o sentido, né, daquela oração. E sim uma continuação de uma ideia. Certo? Ele vai falar, aí vai dizer, é possível analisar que, julgar que, certo? Foi dito que. Então você vai ter que completar, tanto que não tem ponto. E as questões começam com letra minúscula, a gente vai ver. As alternativas, nunca vai ter uma questão falsa, né? Ele nunca vai pedir para você assinalar a questão falsa. Certo? Vou fazer um desafio a vocês. Eu gostaria que vocês não pensassem em um elefante. O que foi que você pensou? Eu acredito que foi no elefante. Mas eu pedi para você não pensar. Isso a gente chama de induzir ao erro. O Enem não quer induzir ninguém ao erro. Certo? Então você vai ter... completa o sentido da ideia do enunciado. Há apenas uma correta, né?
Não se induz ao erro com alternativas negativas, assinala a alternativa incorreta. Todas as questões são certas, exceto, isso induz você ao erro. 4 questões são distratores, sabendo que duas questões são obviamente erradas. Quando você tem um hábito de estudar, quando você lê, essas 2 aqui estão erradas, então você elimina. E as outras 2 são próximas da verdadeira. É uma questão de detalhe que você tem que olhar isso. Olha o detalhe, certo? Eliminou uma, eliminou 2. Bem, as outras 2 vai ser muito próxima da verdadeira. Como interpretar e ler questões do Enem? Primeiro, todo mundo sabe que a prova do Enem ganha no cansaço, certo? Que tal reverter esse quadro? Gente, são 90 questões em um dia, mais uma redação, mais 90 questões no outro dia, que você tem que fazer em 4 horas. Para você ter ideia, cada questão que você vai fazer, você tem que levar 2 minutos e meio para poder fazer. Por isso que não se prenda a uma questão que você não está sabendo resolver, senão você vai se prejudicar lá na frente na hora de fazer o gabarito. Maior parte das questões da área de linguagem, códigos, tecnologia, é de interpretação e leitura. Então, não vai ter questões bem assim. Qual das alternativas abaixo há um erro de crase? Não existe questões assim. Quem escreveu tal livro? Não existe tais questões. É uma questão, por exemplo, quem descobriu o Brasil? Não há questões dessa natureza. Quais, o quê, não. Ele vai pedir para você, vai completar o sentido da oração. Ok? Não podemos nos cansar logo naquelas mais cobradas. Por isso, sugerimos um pequeno resumo de como abordar esse tipo de questões. Bora se exercitar. Certo? Então, não se prenda a uma questão difícil. Passe para a próxima. O Enem espera do estudante uma grande capacidade de leitura. Gente, o Enem é uma prova cansativa. Então, se você não tem um hábito de ler, se você não tem um hábito de praticar questões do Enem, quando chegar na hora do Enem, por melhor aluno que você seja, você vai se cansar. E aí você é capaz de perder uma oportunidade de entrar em uma universidade, mesmo sendo capaz. Então, muito cuidado. Exercite sempre. Ok? Também deve ter o domínio dos diferentes gêneros e tipos textuais encontrados no mundo. Charges, gráficos, imagens, fotografias. O Enem trabalha com isso. Então, trabalhe com esses tipos de textos. Desenvolva, faça exercício, faça análise. E, por fim, valorizar a abrangência de conceitos. Conceitos políticos, conceitos econômicos, conceitos ambientais, certo? Tudo que você for estudando, comece a conceituar. Porque você aprende esse recurso e você consegue interpretar melhor uma questão. Como resolver as questões? Conheça os gêneros e tipos textuais. É um gráfico? É uma charge? É um cartoon? Certo? É um texto simples. O que é que esse texto está falando para você? O que é que essa imagem está falando para você? Analise cuidadosamente cada item desse. Fique ligado com as atualidades, gente. Principalmente questões de redes sociais, mundo digital, relações do trabalho. Isso cai muito em Enem. Cai muita propaganda em Enem. E você tem que saber analisar isso. Foque no texto. Então, olhe para o texto, certo? Texto motivador. Identificar e relacionar. O que ele está falando com a atualidade, certo? Fazer essas pontes com a história, com a geografia, com a filosofia, com a sociologia, para fazer uma rede de conhecimento. Lê as entrelinhas. Lê o que não está escrito. Certo? O que esse texto está falando? Né? Eu estou falando sobre uma violência. Está falando sobre corrupção. Então você tem que ler o que não está escrito. Certo? Cuide do tempo. Foi o que eu já falei. Cada questão vale são 2 minutos e 30 segundos. Certo? Você tem 90 questões para 4 horas, mais o gabarito. Então você só tem 2 minutos. Não se prenda em uma questão. Lá no Enem, ele faz um reloginho. Certo? Ele faz lá um reloginho. Um reloginho. Né? E a cada 1 hora, ele tira aquilo. Certo? Não são 90 questões? Então, aqui você tem que estar na questão 24. Aqui você tem que estar na questão 48. E aqui, na terceira hora, você tem que estar na questão 72. Então, você chegou aqui. O cara tirou aqui. Você está na questão 14. Oi, eu tenho que acelerar meu passo. Chegou aqui, ele tirou o segundo. Estou na questão 37. Oi, tem que acelerar meu passo. O cara chegou aqui, tirou. Você está na questão 60. Acelera o passo. Porque quando chegar na 4ª hora, você vai ter que estar
Depois de 72, mais as 18 questões que faltam, mais o gabarito. Porque tocou, o cara toma. Não tem esse negócio, espera aí não. O cara vai e toma. Aí você fez a metade do gabarito. Perdeu o Enem. Então, cuidado com o tempo. Ele vai lhe mostrar isso, ok? Então, toda vez que ele olhar, diz assim, eu tenho que estar na questão 24, questão 48, questão 72. Para ir para a quarta hora. Certo? Onde eu fiquei? Foco no texto. Cuide do tempo e leia. Leia tudo, gente. Principalmente quem vai fazer Enem. Que você pode encontrar alguma coisa que você leu lá. Bem, temos aqui uma questão. Uma questão fácil. Seja um doador de órgão. Então, ele coloca um texto, texto 1 e o texto 2. Veja que é uma propaganda. Uma coisa que em algum momento a gente viu. Avise a sua família. Então, aqui a questão é a letra B. Completar, pois, a notícia diz que a doação de órgãos cresceu e o cartaz solicita doações. Ele pergunta aqui, a notícia e o cartaz abordam a questão da doação de órgãos. Ao relacionar os dois textos, observa que o cartaz é complementar, né? Ele dá aqui uma informação, depois pause o vídeo e leia esse texto aqui e faça essa relação. Complementar, pois a notícia diz que a doação de órgãos cresceu e o cartaz solicita mais doações. Uma questão de média complexidade. Então, você tem aqui um texto, Mama África. E aí você tem um texto 2. Das famílias do Brasil são formadas por casais com filhos, 54%. Os filhos são só de um dos parceiros, 16,3%. Mulheres são responsáveis, 37% das famílias. 62% dos lares, o rendimento delas ajuda o sustento da casa. Elas têm cada vez menos filhos, a média é de 1,9%. Então, eu estou lhe dando informações. Aí ele vem para cá. A pesquisa realizada pelo IBGE evidencia, então você tem que estar compreendendo o que é que está se passando aqui. Características das famílias brasileiras, também temáticas pela canção Mama África. Ambos os textos destacam a responsabilidade das mulheres no sustento da família. Por que é de média complexidade? Porque você só tem que compreender o texto. O texto é bem claro, né? Aqui, essa obra aqui de Chico César fala dessa mãe solteira que tem que trabalhar o dia inteiro, né? Nas Casas Bahia. E aí ele faz essa relação das mulheres que sustentam a casa. Então fica simples. Você só tem que entender. Não precisa recordar. Agora uma questão difícil. Olha. Guarnica. Aí você, olha. Na criação do texto, o chagista Lotte usa criativamente um intertexto. Os traços reconstroem uma cena de Guernica, painel de Pablo Picasso, que retrata os horrores e a destruição provocada pelo bombardeio a uma pequena cidade na Espanha. Na charge, né, que é diferente de um cartoon, publicada no período de carnaval, recebe destaque a figura do carro, elemento introduzido por Lotte no intertexto. Além dessa figura, a linguagem verbal contribui para estabelecer um diálogo entre a obra de Picasso e a charge. Qual seria, né? Seria a questão, uma expressão polissêmica. Então, isso é uma questão difícil, porque eles aqui constroem um diálogo entre a obra de Picasso e a charge. Então, ele está pedindo para você analisar. Analise isso aqui. Quando Pablo Picasso fez isso aqui, ele estava falando sobre o quê? Sobre os horrores da guerra. Gente, viver no trânsito também é uma guerra. O Brasil é um dos países que mais mata no trânsito. Então, basicamente, ele está fazendo essa relação entre os horrores de uma guerra, né, que foi a Segunda Guerra Mundial, o período de Franco, e a guerra no trânsito. Então, você tem que estar vendo. Você lembra das questões das entrelinhas? Isso aqui é uma questão de entrelinhas. Você tem que ver o que ninguém está vendo. É isso? Então, requer muito de você fazer análise, aportes de conhecimentos, trazer, né? Bem, essa obra aqui representa a guerra. Isso aqui representa um índice muito grande da violência no trânsito. O trânsito é o que mais mata no Brasil. Mata mais até do que doenças, como infarto, por exemplo. Então, aqui a questão é uma expressão polissêmica, quadro dramático, remetendo-se tanto à obra pictórica, né, quanto ao contexto do trânsito brasileiro. O trânsito brasileiro é bom? Todo mundo é cortês? Para você passar? Não. Todo mundo respeita a velocidade? Não.
Então ele faz essa ponte. Mas aí você tem que conhecer. Se você não conhece essa realidade aqui, essa questão vai ser dificílima para você. Ok? Gente, eu espero que tenha sido bem criativa para quando você estiver lá na hora da sua questão Enem, dizer bem assim, essa questão é fácil. Essa questão é de média complexidade, essa questão é difícil. Por quê? Porque ele está pedindo para eu analisar. Por quê? Ele está pedindo para eu recordar. Por quê? Porque ele está pedindo para eu compreender. Esse é o passo. Recordar, compreender e analisar. Ok? Próxima aula eu espero por vocês.